Mais nozes que vozes. Saúde mental sem fios. Criatividade. Participar. Inclusão. Integrar. Comunidade. Compreensão. Incentivo. Garra. Interação. Energia. Aceitação. Laços. Força. Vontade. Bem-vindos ao programa Mais Nozes que Vozes, Saúde Mental Sem Fios, que será exclusivamente dedicado ao Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado no dia 10 de outubro. Iniciaremos este programa com uma tertúlia realizada pelos colaboradores da rádio Mais Nozes que Vozes, na qual se abordam os diferentes significados que a saúde mental pode ter para cada um. A rúbrica Um Minuto pela Sua Saúde debruça-se sobre o papel que a equipa de enfermagem desempenha no âmbito da saúde mental. De seguida, ficamos a conhecer as iniciativas que este ano serão levadas a cabo para comemorar o Dia da Saúde Mental. Em primeiro lugar, a campanha Mais Saúde Mental para Todos, que visa sensibilizar a população em geral para o que se pode fazer para manter e melhorar a saúde mental. E, em segundo lugar, o ciclo de conferências a realizar na Biblioteca Municipal do Porto. Fiquem para ouvir e comecem por conhecer a opinião dos colaboradores da rádio sobre a saúde mental. Mais nozes que vozes. Saúde mental sem fios. Ora, muito bem. Hoje voltamos aqui a gravar a nossa tertúlia. Temos aqui connosco hoje o Pedro. Tudo bem, Pedro? Está tudo rijo. Tudo rijo. Nunca pior. Temos ali o Mário, que também já é costume estar aqui connosco. Mário, como é que isso vai? Está tudo bem. Tudo bem também, né? Joaquim. Tudo em ordem. Sr. Paulo. Saúde mental sem fios. Nem mais, você já encarna logo a personagem. Luísa. Eu é a minha primeira vez. É a sua primeira vez nesta tertúlia. E pronto, e bem logo para um tema que tem muito a ver um bocadinho com aquilo que nós vamos conversar durante o programa de hoje, não é? Este programa anda à volta um bocadinho do dia 10 de outubro e das iniciativas que aqui o hospital está a desenvolver para o dia 10 de outubro. Dia da Saúde Mental. Dia Mundial da Saúde Mental, exatamente. E da campanha. É no dia da sua consulta, já vi. Pontaria ali certeira. E foi também o dia em que culmina esta campanha Mais Saúde Mental para Todos e que as pessoas foram desafiadas a preencher estas cabeças de cartão em que tem a frase: tenho mais saúde mental quando o quê? É isso que andámos a perguntar às pessoas. Se calhar também lança aqui o desafio para a mesa: quando é que nós temos mais saúde mental? Eu tenho mais saúde mental quando estou feliz. Quando está feliz. Quando estou feliz. Eu acho que tenho O que é isso? O que é isso de... É um estado de felicidade, um estado agradável, onde se pode perceber que não há estigma de saúde mental. Não existe. Ok. Estou feliz. Felicidade é um bom indicador de saúde mental. É um bom indicador de saúde mental. Eu acho que tenho mais saúde mental quando aceito a minha doença e as limitações. Ok. Sim, saber lidar com as nossas limitações é um fator muito valioso. Porquê? Sabemos, não é? Que vantagem é que isso ultrapassar e usarmos, não é? Lidamos melhor com os outros. Estratégias É o nosso para... espírito autocrítico. Tem a ver com o espírito autocrítico também. Claro, deixa eu ver se eu consigo explicar. Quando aceito a minha doença. Se uma pessoa não perceber que muitas vezes está doente, está descompensada, não se apercebe que está doente e não procura ajuda. E se uma pessoa aceitar a doença, já conhecemos sintomas. O meu, que já sou de seguir desde 99, já tenho anos de treinamento de estudos, sempre estudos psicóticos e psicóticos. E já não por mim, por exemplo, quando eu estava a correr um dia mais nervoso, eu tomava mais meio comprimido para dormir, também por iniciativa que o meu médico concordou, e dormia melhor, porque sono é alimentar. Se uma pessoa dormir mal, vai dar mal disposta, vai ficar descompensada, vai dizer todas as barbaridades. O que vocês têm a dizer sobre isso? Acham que eu estou a falar bem, não é? Sim, acho eu que sim. Tu é que sabes, não é? O que sentes, não é? Cada pessoa sente as suas... Sem dúvida. E o que estava a dizer também, o facto de nós reconhecermos antecipadamente alguns sintomas também permite agir antes de ser tarde demais.
Isso é também um fator importante, sem dúvida. Agir logo. Tenho mais saúde mental quando falo sobre a minha doença. Quando fala sobre a sua doença? A sério? Sim. Então, Debater as questões de cada um leva a compreender a doença e a sabermos conviver com ela. ok. Já-me a dar razão. É um bocadinho, Está-me a dar razão. também vai um bocadinho ao encontro daquilo que diz. Para falarmos sobre a doença de cada um, tem que reconhecer primeiro que a tem e os sintomas, é verdade. Joaquim, há algum sítio onde você possa fazer isso? Há algum contexto? Cinedramas, psicoeducativos. Ok. Há alguns grupos onde tem oportunidade para fazer isso. Boa. Sim, senhor. Quem é que ainda não... o Mário hoje está caladinho. O Mário hoje parece que nem veio. Está cá, Mário. Eu tenho mais saúde mental quando me dão dinheiro. Quando me dão dinheiro. É uma coisa rara, quando me dão dinheiro é uma coisa rara. É raro darem-me dinheiro, então eu só tenho a saúde mental nessas alturas. Não acredito. E isso faz-te muito feliz Quando te dão dinheiro. Quando me dão dinheiro, abre uma porta em mim Achas isso que não sei explicar, mas sai tudo de mim cá para fora. Eu fico contente, fico alegre, fico satisfeito, agradeço à pessoa. Mas para quê? Porque eu vivi praticamente sempre na rua. E quando me davam dinheiro era a minha alegria principal que eu tinha. Porque eu trabalhei muito na rua. Entende? Então quando alguém me dava, por exemplo, uma nota de 5 ou uma nota de 10, então eu não sei como é que me sentia, mas naquele momento a minha alegria transbordava. Mário, ainda não disseste o que é que fazias na rua. Era mimo e tocava música. Ok. E essa recompensa do seu trabalho era... Era gratificante. E para que era o dinheiro? Para que era o dinheiro? Para o meu dia a dia. Para os copos, para o tabaco, para comer. Era o meu dia a dia. Então não vou mentir, Pedro. Que idade tinhas? Tinha cerca de 25 anos. E agora 26. com quantos estás com 40? Agora estou com 51. Desculpa, Mário. Investe nisso, ainda hoje. Não é? Já que foste mimo, não é? É um bocado difícil porque não a doença em mimo. si já não me deixa ter os mesmos órgãos a trabalhar como é a posição de estátua. A posição de estátua exige muita capacidade mental. Sim, claro. E eu tremo muito concentração. também, e concentração, Sim. mas acima de tudo é que todos os órgãos físicos estejam bem. Claro. Porque a mente tanto vai para ali como vai para ali, um sorrisinho, um olhar e tal, mas se os órgãos físicos não estiverem operacionais, é dificulta mais a tarefa de mimo. De músico, era a tarefa, os pulmões, era conservar o mais possível os pulmões para ter mais capacidade, porque os meus instrumentos exigiam capacidade pulmonar, como se fosse um atleta. Mas o Mário ainda hoje, pelo menos no teatro, assim, ainda vai dando uma partida. Sim, vou dando uns toquezinhos. Uns toquezinhos para manter o gosto. Mas o que eu vejo que posso praticar hoje, além de não estar na rua, posso praticar o desenho, o retrato. Porque eu desenhava retratos. Sim, senhora. E mais um talento. Você é um homem mirado para as artes. Tens de fazer uma caricatura de mim. Eu não faço caricaturas. Eu aprendi a minha maneira de desenhar. É lápis. Lápis carvão. Eu aprendi a minha maneira de desenhar sozinho. Eu observava na rua outras pessoas a pintar, eu passava o meu tempo a ver como é que eles faziam e depois eu chegava à casa, tentava fazer o mesmo daquilo que tinha visto, transportava uma imagem do cérebro para o papel e tentei fazer e cheguei a um ponto que defini criar um retrato e consegui. E então essas tarefas também lhe dão mais saúde mental quando você está a fazer essas coisas? Não tenho mais saúde mental. Eu acho que está. Não é questão de ter mais saúde mental. Puxa mais pelo cérebro. E a visão não é a mesma. Estimula, mas puxa mais pelo cérebro. Eu acho que isso até te dava saúde, porque olha, enquanto estavas a dizer, estavas abstraído.
Sim, mas tem que estar num sítio onde tenho que ter luz, calma, ouvir a minha música zen, que eu gosto muito de música zen, música instrumental. Relaxante. Tipo, Sim, música relaxante. Tipo aquelas músicas tibetanas. Sim, senhor. E aqui a Luísa? Ainda não partilhou connosco o que é que, Eu não. o que é que lhe dá mais saúde mental? Conte-nos lá. A mim dá-me mais saúde mental quando não me perturbam a minha atenção cognitiva. Então, o que é que isso quer dizer? Porque tenho que ter uma atenção redobrada. Redobrada, e isso requer realmente da minha parte uma atenção muito grande mesmo, concentração, e não é nisso que eu me baseio, estar atenta. Agora sim, eu agora já consigo falar com 5 pessoas, 6 pessoas. E prestar atenção ao que se vai sentindo. Sim, porque já tive a uma altura que só conseguia comunicar só com uma única pessoa, porque não é? Retinha, e isso foi um processo. Ok, mas e que coisas é que você faz que a fazem sentir bem? Coisas que me fazem sentir bem é quando me fazem rir, quando ajudo os outros, que faz muito parte de mim mesmo, sou mesmo assim. Quando estou com a minha sobrinha Francisca, que é um ótimo estímulo para mim. O bar, não posso deixar de falar no bar. É de facto aqui. O bar é você trabalhar no bar aqui do serviço, é isso? Para mim é onde eu me dou 100% de mim mesma. Ótimo. É o bar mesmo. E tenho, não é, estimulação cognitiva que me ajuda muito, e necessito dela. Okay. Necessito dela, tenho essa noção. Sim. Ajudem-me. Vocês estão aí toda a gente ficou a ouvir a Luísa. Se me sinto compreendida, sim, acho completo. Sim, sinto, porque sinto que as pessoas gostam de mim aqui, e isso já é. Isso é importante. E isso, eu saio daqui com o meu coração cheio mesmo. Você hoje está a acertar no ponto. E falta você dizer. E falta o Paulo. O Paulo já partilhou connosco. Eu já participei. Já partilhou connosco. Foi logo o início. O início, é verdade. Eu lançava 2 desafios: dizer a sua frase e dizer qual foi a coisa mais caricata que aconteceu com a campanha na rua. Assim, uma situação que era. Como é que tu disseste? Caricata? Caricata. Então eu vou começar pela frase. Eu ainda não escrevi a minha. Foi. Não? Não, vai ser. Acho que vai ser lá mais para o fim da campanha, também está quase aí a acabar. Mas é também um bocadinho aquilo que vocês já foram dito. Eu acho que aquilo que me dá mais saúde mental é aquilo que me faz sentir bem. E é, por exemplo, estar com os meus amigos, ir jantar fora com os meus amigos, ou ir almoçar. Eu gosto muito daquelas, sabem aqueles almoços que começam ao meio-dia e depois acabam para aí às 6 da tarde? Muito bom. Assim à beira da piscina, ou assim num sítio. Não é? Isso é muito agradável. Ir à praia. Gosto de ir à praia, faz-me sentir bem. Gosto de fazer surf, também é uma coisa que me faz sentir bem. Desconhecia. E levamos a doutora Sara, a psicóloga, ela também faz bodyboard. Também? Então, olha, talvez já temos aí uma seleção. E no fundo é fazer essas atividades que nos fazem sentir bem, que nos dão satisfação. É um bocadinho por aí. Aí entra a frase do Mário: o dinheiro é importante. Sem dinheiro, o dinheiro dá uma ajudinha para fazer algumas coisas. Assim não é o maior peso.
se não é o maior peso. Nós conseguimos fazer muitas coisas sem gastar dinheiro. Sem dinheiro. O dinheiro é para conforto, não é para felicidade. Se uma pessoa vai pensar que dinheiro é para felicidade, não traz felicidade, mas é para proporcionar conforto. A mim trazia-me felicidade, mas não dava dinheiro ao Pedro. Eu ficava, a mim só me dava vontade de me inspirar mais ainda para explodir de forma que as pessoas compensassem. Era um incentivo, mas para tu veres. Não. Situação É caricata. lógico que a tua versão é diferente da minha. A tua forma de ver o mundo é totalmente diferente do meu. Situações caricatas na campanha aconteceram algumas. Nós até estávamos a falar aqui de algumas coisas, o Mário estava aqui a contar que viu a campanha que houve ali em Santa Catarina, e uma das coisas que acontece é as pessoas fugirem a pensar que nós vamos pedir dinheiro, e não é nada disso, mas é a primeira reação das pessoas, e há muitas que vão mesmo, nós atrás delas, elas a fugir. Depois há situações que as pessoas acabam por nos contar algumas histórias que elas já tiveram, ou da família. Já tem conhecimento da doença, mais ou menos. Exatamente, já tem alguma relação com a doença, seja do próprio ou da família. Aconteceu-nos também, por exemplo, nós fazemos uma campanha no Estádio do Dragão e depois desaparecerem algumas das cabeças que nós tínhamos preenchido. Uma situação assim um bocado chata. Estavam lá pousadas. Estava numa caixa, passavam o real e ganharam dono. E voaram. Portanto, algumas das pessoas que estiveram no Estádio do Dragão e que preencheram a cabeça não a consegui encontrar na estrutura porque... Perderam a cabeça. Perderam a cabeça. Apesar do Porto ter ganho esse jogo, ganhou 3-1 ao Boa Vista. Foi no jogo do Boa Vista, mas mesmo assim, olha, algumas cabeças perderam mesmo a cabeça, literalmente. Estavam perto da claque, se calhar. Não estávamos perto da claque, até estávamos do outro lado da claque. E pronto, acho que isso foi assim mais... Mas é engraçado, porque depois já passou por vários sítios a campanha, por estádios, pela estação do metro, e é sempre engraçado. Cruzamos com imensas pessoas. Para quem gosta de conversar também é bom que está sempre para falar um bocadinho com um monte de gente, muitos estrangeiros, muitos estrangeiros que também acabaram por preencher a cabeceira da campanha. Que perspectiva é que eles têm uma doença mental? Nós não conversamos esse ponto. O nosso objetivo nas campanhas é só que as pessoas preencham, não dá tempo, embora as pessoas exijam uma explicação. Perguntam sempre porque é que estamos a fazer a campanha e tudo isso, mas... Está sempre um bocado de diálogo. Tem que estar sempre... Na Europa que estavam mais antidepressivos, ansiolíticos. Sim, mas isso já não tem nada a ver com isso. Mas nas sondagens, naquelas sondagens da União Europeia. Meus senhores, boa volta aqui pelo nosso grupo para ver o que é que cada um de nós faz para ter mais saúde mental. As nossas cabeças vão se juntar aos outros milhares que já estão preenchidas e, como vimos na entrevista há um bocadinho, vão estar no Norte Shopping a partir do dia 10 de outubro. Ao meio-dia. E já são milhares? Já são milhares. A partir do meio-dia está... minhas tenho à volta de 20 cabeças. E você está... É só para preencher um macarrão. É um bicho de cabeças. Tem para aí umas 20 cabeças. É um bicho de 20 cabeças. É um bicho de 20 cabeças. Não é um bicho de 20 sucessores. Essas cabeças não são. São as cabeças que tu... Exatamente, sim. Meus senhores, até para a semana, até ao próximo programa. Foi mais uma tertúlia. Obrigada. Mais nozes que vozes. Saúde mental sem fios. Continuamos agora com a rúbrica Um Minuto pela Sua Saúde. Nos dá a conhecer o papel que a equipa de enfermagem desempenha no âmbito da saúde mental. O enfermeiro especialista de saúde mental e psiquiatria é um profissional de saúde com competências específicas, devidamente regulamentadas pela Ordem dos Enfermeiros. Ele está habilitado a prestar cuidados de enfermagem, cuja finalidade é ajudar o ser humano a manter, melhorar e recuperar a sua saúde, ajudando-o a adquirir a sua máxima capacidade funcional da forma mais célere possível. Compete ao enfermeiro de saúde mental agir ao nível da promoção da saúde, a prevenção e diagnóstico e assim intervir em situações de respostas humanas desajustadas aos processos de transição, processos esses geradores de sofrimento com alteração de comportamento e até mesmo na presença de doença mental. Decorrente das alterações do paradigma na intervenção e tratamento em saúde mental e psiquiatria, podemos atualmente encontrar enfermeiros em diferentes contextos, desde o serviço de urgência ao internamento de agudos,
regime de hospital-dia e ainda, de forma mais recente, em equipas multidisciplinares de intervenção comunitária em saúde mental em contexto domiciliário. O enfermeiro realiza, por isso, uma avaliação global das respostas humanas às situações de saúde e doença mental da pessoa e da sua família, onde se inclui a avaliação das suas funções biológicas e da capacidade para a realização de atividades de vida diária em função do seu projeto de vida, não descurando a promoção da sua progressiva autonomia e a recuperação funcional. Compete ainda ao enfermeiro a promoção da adesão ao regime terapêutico, a sua supervisão e monitorização, sendo que neste sentido procura criar as condições necessárias para a manutenção do utente no seu ambiente e gerir os recursos adequados e disponíveis para o seu acompanhamento com qualidade e em segurança. A prestação de cuidados de enfermagem em saúde mental e psiquiatria à pessoa e família em fase aguda da doença é uma prestação de cuidados especializados e apresenta-se como um contexto privilegiado para o autodesenvolvimento de conhecimentos e competências através da procura de intervenções terapêuticas mais ajustadas em situações de grande diversidade e complexidade de cuidados. Diariamente deparamos-nos com uma multiplicidade de dificuldades, desde logo os doentes e as respectivas famílias, depois pela diversidade de patologias psiquiátricas e também as fases da própria doença e as diferentes etapas do ciclo vital em que a pessoa se encontra. Tudo isto permite-nos aprender e conceber e mobilizar um conjunto de intervenções terapêuticas imediatas dirigidas à pessoa, família em crise. A intervenção em crise é proporcionar uma resposta rápida e estruturada, de modo a que a pessoa em crise readquira o seu funcionamento ao nível da fase anterior à crise, minimizando tanto quanto possível o sofrimento da pessoa. Obviamente, isto só é possível mediante o estabelecimento de uma relação de ajuda, em que nos permite aproximar do universo do doente de forma a descobrir, compreender, construir e melhorar as necessárias adaptações no binómio saúde-doença. Não obstante, procuramos estabelecer ao longo do internamento um processo individualizado e interativo para a resolução de problemas. Presentemente, na Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental, podemos ainda encontrar enfermeiros em recentes unidades residenciais. Projetos inovadores, concebidos pelo Dr. António Roma Torres, diretor da Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental, projetos esses integrados no Plano Nacional de Saúde Mental, que prevê a criação de unidades residenciais com diferentes necessidades de apoio pela equipa técnica e visam, acima de tudo, a intervenção além muros do hospital e mais próximas da comunidade. Nestas recentes estruturas, o enfermeiro assume também a função de terapeuta de referência, contribui para a gestão, monitorização e qualidade de cuidados. Assegura o apoio e suporte emocional às famílias e outros cuidadores, tendo uma atitude mais próxima destes, quer presencial, quer pelo contacto telefónico. Participa em diversas intervenções de âmbito psicoterapêutico e psicossociais, bem como psicoeducativas individuais ou em grupo, dirigidas quer aos utentes, quer aos seus familiares. Realiza também visitação domiciliária para monitorização da saúde da pessoa e família, de acordo com as necessidades emergentes. Desenvolve contactos com estruturas próximas do contexto do doente e família, tendo em vista a integração na rede social e o alargamento do seu apoio. O enfermeiro, nas equipas comunitárias, desenvolve ainda atividades de articulação com os cuidados de saúde primários, cuidados diferenciados, continuados e outras estruturas sediadas na comunidade. Por fim, a referir que o enfermeiro desenvolve toda a sua prática baseada na evidência, orientada por resultados sensíveis aos cuidados de enfermagem, estando sempre ciente que o doente é um ser único e com vulnerabilidades muito próprias e que devem ser sempre alvo de reflexão e intervenção adequada. Mais nozes que vozes. Saúde mental sem fios. De seguida, escuta a entrevista com o terapeuta João Viana, terapeuta ocupacional da Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar de São João, que irá explicar em que consiste a campanha Mais Saúde Mental para Todos, cujo resultado final será exposto no Norte Shopping no dia 10 de outubro pelas 12 horas. Mais nozes que vozes. Saúde mental sem fios. Ora, cá estamos nós outra vez para mais uma entrevista em Mais Saúde Mental sem fios, mais nozes que as vozes. Temos connosco o terapeuta João Viana e no contexto do dia 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental, o Centro Hospitalar São João resolveu executar uma iniciativa que se chama Mais Saúde Mental para Todos. Terapeuta João Viana, antes de mais, grato por estar aqui disponibilizado para falar connosco no Mais Nozes que as Vozes. Como surgiu esta campanha e quais os seus objetivos? Antes de mais, olá Paulo. Olá. Esta campanha surgiu integrada nestas comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental. Iniciou-se em maio
deste ano e foi-se desenvolvendo até ao dia 10, que será o culminar desta ação. Os principais objetivos foi aproximar um bocadinho as questões da saúde mental da população em geral, e daí o formato desta iniciativa ser muito fora do hospital e muito próximo da comunidade. Ao longo deste período que decorreu de maio até agora, o que nós fizemos foi uma série de ações que saíram daqui precisamente do hospital e foram até à cidade do Porto, a vários locais públicos de grande afluência, em que nós solicitávamos o preenchimento de umas cabeças em cartão, em que a pessoa tinha que completar a frase. Quais locais? Tenho mais saúde mental quando? Passámos por vários locais. Nós tivemos na estação de metro da Trindade, por 2 vezes. Estivemos no Estádio do Dragão, no jogo do Porto com o Boa Vista. Estivemos na Rua de Santa Catarina, estivemos em faculdades, na Escola Superior de Saúde aqui do IPP, estivemos numa reunião da Academia que depois distribuiu por todas as faculdades algumas destas cabeças que os alunos que entraram recentemente também foram convidados a preencher. Estivemos em alguns congressos, estivemos na Associação Nacional de Jovens Empresários, estivemos na Fundação EDP. Foi uma campanha assim muito de rua e muito próximo das pessoas, que era esse o nosso principal objetivo. E que tipo de ações foram desenvolvidas ao longo da campanha? São ações em que nós montamos um ponto num destes sítios que falei. Já referenciou. Exatamente, e que pedíamos às pessoas para preencherem aquela tal cabeça que eu estava a falar. É uma cabeça em cartão que foi desenhado, que resulta do perfil de uma cabeça, de uma ilustração da Ana Aragão. E nessa cabeça tem uma frase que é: tenho mais saúde mental quando, e nós convidávamos as pessoas a completar essa frase com aquilo que as pessoas fazem no seu dia-a-dia e que lhes promove saúde mental e promove bem-estar. Com que apoios contou e como foi divulgada esta iniciativa? Ok. A nossa campanha teve o apoio de algumas instituições e teve o apoio também de algumas pessoas em particular. Nós gostaríamos de destacar aqui o apoio que a Ana Aragão deu no início da campanha, ao criar a nossa imagem, ao ceder uma das suas ilustrações para a nossa imagem. Conta também com o apoio do escultor Paulo Neves, que nos auxiliou e nos deu algumas ideias para a estrutura final que nós vamos apresentar no dia 10 e que foi da criatividade dele que surgiu esta estrutura final, que reúne estas cabeças todas. E depois tivemos o apoio do Norte Shopping, que é o local onde esta estrutura vai estar. Tivemos o apoio da Câmara Municipal do Porto e, claro, o suporte da Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental e do hospital em geral, que também nos deu bastante apoio. A nossa forma de divulgação foi, numa fase inicial, pelas redes sociais, recurso ao Facebook e a divulgação por esses meios, e depois contámos também com alguns órgãos de comunicação social que deram algum destaque à nossa campanha, nomeadamente o Porto Canal e a RTP, com algumas entrevistas que fizemos nos programas da manhã. E essencialmente foram esses os meios de divulgação que nós encontramos e que nos possibilitou que esta campanha fosse mais abrangente. A campanha culmina no dia 10 de outubro. Que iniciativas estão associadas a este evento? O dia 10 de outubro é o Dia Mundial da Saúde Mental. Sim. É para esse dia que nós trabalhamos durante este tempo todo, e nesse dia vai ser feita a visita inaugural à estrutura, que vai reunir estas cabeças todas que nós recolhemos até agora e que estão próximas das 15.000, o que é um número que nós consideramos simpático. E essa estrutura vai ser inaugurada no dia 10 de outubro, ao meio-dia, na Praça da Indústria do Norte Shopping. É uma das praças internas do Norte Shopping, que fica mesmo por baixo da Praça da Alimentação. É um local de grande afluência e, portanto, achamos que e ficámos muito satisfeitos com este apoio que o Norte Shopping nos deu ao nos facilitar este local. Aí será inaugurada a estrutura no dia 10 ao meio-dia. Contudo, não se esgota aqui estas comemorações e vão existir 4 colóquios no dia 10, no dia 13, no dia 17 e no dia 20, todos às 18 horas, na Biblioteca Municipal do Porto, que fica ali nos Jardins de São Lázaro, e cada um destes colóquios vai ter 4 temas distintos, vai passar pelos contextos de tratamento,
pela violência familiar, pelas demências ou pelo declínio na velhice e pelos aspectos relacionados com as crises ou urgências psiquiátricas. São colóquios abertos ao público e nós convidamos a comunidade a entrar e a juntar-se a nós e discutir um bocadinho estes temas. É sala aberta e incentiva-se que as pessoas também partilhem e coloquem questões, que é mesmo esse o objetivo, é trazer estes temas, mais uma vez, para próximo da população e podermos falar e conversar sobre eles de forma aberta a todos. Terapeuta João Viana, mais saúde mental para todos. Há mesmo mais saúde mental para todos ou alguém fica de fora? E olha, eu acho muito interessante estar a colocar isso. O nosso objetivo é que não fique mesmo ninguém de fora e o nosso objetivo é que nós possamos falar deste tema próximo de todos e de qualquer um. E isto tem uma perspectiva também um pouco preventiva, ao dar a possibilidade de nós pensarmos sobre aquilo que todos nós fazemos e que muitas vezes não refletimos sobre isso, mas que tem um impacto significativo na nossa saúde mental. Nós, pequenas coisas que fazemos no dia-a-dia promovem a nossa saúde mental e são fatores protetores para evitarmos vir a desenvolver alguma doença do foro mental. Claro que isto não é rígido e não é por nós pensarmos no que é que fazemos e fazemos mais desporto ou mais atividades estimulantes do ponto de vista cognitivo que não vamos ter nenhum problema, mas de qualquer maneira também nos permite falar sobre isto com maior naturalidade e no caso de virmos a precisar de ajuda, também os meios e as redes para nós chegarmos a quem nos pode ajudar serem mais acessíveis e não serem tão longe das pessoas e com tantos obstáculos, que apesar de tudo ainda encontramos esses obstáculos no acesso aos cuidados de saúde, principalmente do ponto de vista da saúde mental, por algum estigma que também ainda existe associado a estas questões. Terapeuta João Viana, agora o encontro é 10 de outubro, segunda-feira, no Norte Shopping, onde vamos ver as cabeças. Exatamente. E pronto, está concluída esta pequena entrevista. Muito obrigado. E não há mais nada a dizer, penso que... Marcamos encontro então no dia 10 Marcamos encontro no dia 10 de outubro, ao meio-dia. Está toda a gente convidada a assistir à inauguração e a visitar a estrutura. Sim, muito bem. Convidamos todos os nossos ouvintes a fazer parte destas iniciativas e a comemorar connosco o Dia Mundial da Saúde Mental. Até à próxima. Mais nozes que vozes. Saúde mental sem fios. Criatividade. Participar. Inclusão. Integrar. Comunidade. Compreensão. Incentivo. Garra. Interação. Energia. Aceitação. Laços. Força. Vontade.